Olá, eu sou a Luciana. Eu sou a Patrícia. E eu sou a Sandra. E nós somos do Reflexões Parentais. Pegue um cafezinho, puxe sua cadeira e bora refletir. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Pati? Tudo bom? Eu sou a Luciana, uma das integrantes aqui do Reflexões Parentais. Hoje a Sandrinha não está aqui conosco, mas por um bom motivo. Está resolvendo outros trabalhos que depois irão agregar aqui nos nossos episódios. E estamos muito felizes com mais um episódio que a gente vai estar trazendo para vocês. Ontem nós tivemos um aulão sobre como melhorar a autoestima dos nossos filhos para que eles estejam preparados para lidar com situações de bullying, que tem sido o nosso tema aqui no comecinho do ano, né? Em fevereiro a gente elegeu o tema bullying como pauta para que a gente aprofunde mais nas ações e no conhecimento a respeito do tema. Ontem tivemos uma aula que rendeu, foram 2 horas de bate-papo, né, Pati? Com a participação de muitas mães, foi incrível. E logo mais, provavelmente daqui uma semaninha a gente vai estar disponibilizando para quem não pôde estar ao vivo, se quiser assistir a gravação. Estamos preparando um material incrível que vai ser lançado na próxima semana, um e-book, caderno de exercícios, o nosso aulão. Então é um material que a gente tem preparado com muito cuidado, com muito carinho, para ajudar na difícil missão de fortalecer os nossos filhos contra o bullying, né, Paty? É isso mesmo, né, Lu? E hoje, então, para finalizar, para concluir a trilogia, né, de episódios do podcast sobre o assunto bullying, a gente vai falar sobre a gente vai dar 3 maneiras principais de proteger os nossos filhos contra o cyberbullying, né? Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre o cyberbullying, que é algo que é um problema aqui da nossa vida contemporânea, coisa que nós, na nossa infância, na nossa adolescência, nós não vivemos, nós não passamos por isso, então para nós é algo muito novo, né? Mas para essa nova geração que está aí, faz parte do cotidiano deles e a gente precisa então saber como que a gente vai lidar com isso, como a gente vai orientar e proteger os nossos filhos. Exatamente. E por ser um tema novo, né, Paty, eu acho que a maior preocupação é que a gente está tendo que aprender no meio do caminho. A gente aprende uma coisa, semana que vem tem outra. Então você fala, não, agora eu já conversei com meu filho sobre os perigos de conversar no jogo online com quem ele não conhece. Pronto, resolvemos. Não, a semana que vem aparece uma nova coisa, um novo aplicativo de inteligência artificial que de repente faz com que essa criança tenha contato com o bullying de uma maneira que a gente nem imaginou. Então, é um assunto que a gente precisa se inteirar. E eles são muito mais espertos e mais ligeiros com a tecnologia do que a gente. Então, a gente tem que rebolar para conseguir acompanhar, né? É verdade. E a gente precisa, assim, estar sempre... Parece que não acaba nunca, né? As formas com que eles são acessados, a quantidade de mensagens que de uma hora para outra assim, se multiplica. E muitas vezes os jovens, né, as crianças, eles não têm noção da dimensão do que o que eles falam, do que eles escrevem ali, num simples bate-papo ali do grupo da escola, né? Eles podem pensar assim, nossa, eu tô no grupo da escola, são meus amigos, eu posso falar o que eu quiser. Porém, né, essas mesmas mensagens podem aí tomar uma dimensão muito maior e trazer uma consequência para essa criança, para esse adolescente, que ele não esperava e ele não está preparado emocionalmente para isso. Porque o bullying, ele faz exatamente isso com a pessoa que sofre, né? Ela desestabiliza, te deixa inseguro, te deixa vulnerável, difundindo, às vezes até inventando uma mentira daquela pessoa, tá se divertindo, vamos dizer assim, né? Mas quem está recebendo os ataques, ela fica vulnerável, ela fica muito frágil, abalada, e aí as consequências são muito sérias, né? Exatamente. Eu acho que no ambiente online é mais difícil, porque passa uma
falsa sensação de segurança. Exatamente isso que você falou. Às vezes, eu estou num grupinho fechado aqui entre amigos e eles têm essa sensação de que vai ficar só ali. E esquece que caiu na rede, né? Não tem como a gente controlar. Então, quando a gente fala aqui de 3 dicas que a gente poderia dar, a gente às vezes acha que é um assunto que já se fala muito, mas eu converso às vezes, né, com mães que eu atendo, quando a gente vai em escola, pelo menos escuta falar, tem coisas que as pessoas não param para pensar. Então, eu acho que o mais importante é a gente focar numa educação digital desde muito cedo. Porque desde muito cedo as crianças têm acesso às telas. A gente vê bebês que antes de aprender a andar já estão correndo o dedinho nas telas. Então, assim, essa educação digital eu acho que é o principal, né, Paty? A partir do momento que a criança ela tem acesso a qualquer tipo de tela, a gente precisa ter conversas adequadas à idade, sim, mas precisa ser falado. A partir do momento que o seu filho lá com 7 anos, ele tem acesso a um joguinho online, que às vezes a gente acha que é um joguinho bobo, um Roblox da vida, um Brawl Stars da vida, que é um jogo de criança, já existe um chat ali dentro, e esse chat já pode trazer problemas relacionados a bullying, a assédio, a tudo que o mundo digital traz. Então, essa educação digital tem que ser muito clara. A gente precisa falar para os nossos filhos a questão de, eu não posso xingar o outro online, mesmo que seja na brincadeira. Se alguém falar alguma coisa para você que você não gostou, você precisa me mostrar. Não é porque está ali na tela que não está acontecendo. Então, esse tipo de orientação precisa ser muito clara, né? Sim, sim. A partir do momento que nosso filho vai ter acesso ao celular, muitas informações precisam ser passadas para eles antes disso, porque não é simplesmente um jogo. Quando ele está online, tem acesso a outras pessoas, várias relações ali pode acontecer, do mesmo jeito que a gente orienta, né, nossos filhos a andar na rua, a atravessar, olhar dos 2 lados para atravessar a rua, a gente alerta sobre os perigos dos ambientes que ele vai frequentar. O ambiente virtual também tem os seus perigos e a gente precisa orientar, não tem como. Inclusive, isso deve ser, inclusive, uma das condições para que ele tenha acesso. Porque a gente fala muito, né? Ouve muito, aliás. Mas todo mundo tem celular, mas eu não vou dar o celular para o meu filho, ele não vai acessar isso, aquilo, ele vai ficar excluído do grupo, né? Então parece que ficou normalizada a obrigatoriedade de você dar o acesso online para o seu filho assim que ele te pede, porque senão ele vai ficar excluído, vai ficar frustrado. Porém, não é a nossa obrigação, não é a obrigação dos pais de inserir ele no digital logo porque ele pediu, se ele ainda não estiver pronto para isso, né? Então a gente precisa deixar isso claro para a criança. Olha, o celular, ele é algo que você precisa saber usar. Você não vai dar um carro para o seu filho se ele não sabe dirigir, né? Exatamente. Então o celular é a mesma coisa. Então essa educação digital de mostrar para eles que o que você fala, até você já comentou isso em outros episódios, né, Lu? E eu acho sensacional. O que você não falaria pessoalmente para a pessoa, não fala no digital, né? Sim. Não é porque tá ali no digital que você vai ficar anônimo. Você pode ficar anônimo até por um tempo, né? Eu não sei como que é nesses chats de jogos, né? Se você coloca apelido, se você não sabe exatamente quem é, mas é uma pessoa real que você está conversando. Então, você não vai ficar, enfim, impune. Ainda mais hoje em dia, que nós já sabemos, né? Que o cyberbullying também já é considerado um crime, os filhos, as coisas que eles vão dizer. Se você não fala pessoalmente, não fala no online. Exatamente. E aí, além da educação digital, a gente entra aqui num segundo ponto, que é regras, combinados, deixar limites claros, né? Porque a gente perde a mão. E quando eu falo a gente, é todo mundo. Todo mundo. Né? A gente adulto perde a mão. Você pega o celular para olhar um negócio, passa 1 hora, você não olhou aquilo que você foi olhar e você já se perdeu ali no meio, porque é um mundo nas nossas mãos. Então, eu acho que quando a gente dá este mundo nas mãos de uma criança e de um adolescente, a responsabilidade é nossa de monitoramento. Então, quando a gente fala de monitoramento, isso já tem que ser combinado antes. Eu vou te dar um celular, então aqui as regras vão ser quais? O tempo que você vai usar, o tipo de site que você pode acessar. Cada família vai decidir
as suas regras, que não existe um padrão. Existe o que a Sociedade Brasileira de Pediatria indica, existe o que os especialistas indicam, que é quantidade ideal de tela. O que a gente sabe que hoje é muito difícil manter aquele ideal, mas os combinados têm que ser claros. A gente não pode, por exemplo, aí agora entrando um pouquinho mais nos adolescentes, né, Paty? Deixar um adolescente ali com os seus 12, 13, 14 anos solto, porque aparentemente eles são adultos, eles já conversam de tudo, eles são responsáveis. E às vezes você entra num grupo de WhatsApp deles, não com o intuito de xeretar a intimidade, o intuito de monitoramento não é esse, mas é o intuito de ver o que está acontecendo ali dentro. Eu mesma, por exemplo, já entrei o ano passado em umas conversas de grupo de amigos da minha filha e vi que tinha um linguajar que não era apropriado. Muito palavrão, ou os meninos lidando, assim, falando com as meninas de uma maneira desrespeitosa. E aí eu, como mãe, oriento, falo, olha, não é diretamente com você, mas isso é falta de respeito no grupo. Existem meninas aqui, eles estão falando coisas que não é legal para a idade de vocês dentro deste grupo. Então vamos sinalizar, falar, olha, tem menina aqui, você não precisa ser grossa. Opa, deixa para falar esses palavrões no grupo de vocês, de meninos, sinalizar com delicadeza. Porque no online eles perdem um pouco a mão do que pode, do que não pode. Eu tenho certeza que na sala de aula, no grupinho de vocês ao vivo, eles não vão falar esse tipo de palavrão na frente das meninas. Por que no grupo do WhatsApp fala? Entendeu? Então, né, às vezes uma brincadeirinha, falou ali do corpo da menina, do cabelo da outra. Não faça isso, porque alguém pode printar, pode mandar, e se chegar na pessoa é chato. Então esse tipo de coisa a gente precisa falar, porque a gente acha que eles sabem. Mas a gente tem obrigação de falar e de sinalizar. Somos o adulto responsável, né? Então dá um trabalhão danado ser o adulto responsável. Então acho que essa é mais uma função. Então, é verdade, você tem razão, Lu, porque assim, as regras, quando você faz as regras, eu sempre falo, no que é combinado não sai caro. Então, assim, se você já faz um combinado com o seu filho, né, com o adolescente, principalmente que eles têm aquela coisa, eu tenho direito à minha privacidade. Então, só que tudo que você vai ter de direito, você precisa conquistar também com a sua responsabilidade. Você tem condições? Você sabe se proteger? Como que eu vou saber? Primeiro, você precisa aprender. Então, tem que ter realmente os combinados, do tempo que ele vai ficar. Se você vai olhar, eu acho que você precisa, de fato, supervisionar. Há um tempo atrás, não se falava sobre isso, sobre supervisionar o celular dos adolescentes, né? Mesmo porque não sabíamos da dimensão que isso poderia acontecer. As coisas foram ampliando, então nem todo mundo acredita ou acha que deve supervisionar, mas precisa. Não no intuito, como você disse, de xeretar, de né? xeretar e de interferir, de se meter nos conflitos que eles têm entre eles. Não é sobre isso, né? Mas é de você estar ali atento a possíveis perigos. Então, se eles sabem que vai ter uma supervisão, se eles já sabem que vai ter um horário definido, tem regras, eles não vão se sentir desrespeitados quando você for fazer isso. Agora, se você não combinar, se você não deixar claro quais são os limites para o seu filho e depois do nada você pegar e começar a fazer, a checar ali, aí ele vai se sentir desrespeitado. Claro, não foi combinado isso, né? Sim. Então, assim, não tem critério nenhum, eles vão ficar muito mais rebeldes e resistentes. E aí vão encontrar maneiras de burlar, né? E eles sempre têm essa capacidade. Só que aí eles vão ficar mais vulneráveis ainda. Então, quanto mais claras a gente for nesses combinados, quanto mais honestas nós formos com os nossos filhos, né, mais fácil será deles nos dizerem quando que eles podem sim cometer as besteiras e tentar encobrir, mas aí eles vão pensar, não, é perigoso, eu preciso falar com a minha mãe. Senão eles não vão falar para nós. E aí sim, que eu acho que está o perigo da situação. Exatamente. Eu acho que quanto mais cedo a gente começa com esse tipo de conversa, mais fácil fica na adolescência. Porque eles já vêm com essa cultura
sendo plantada lá desde pequenininho. Então, assim, uma coisa que eu procuro sempre falar por aqui é: fique de olho nas conversas que estão acontecendo. Se tiver algum teor ali na conversa que você acha que pode estar caracterizando um bullying com alguém, uma coisa direcionada a uma pessoa, e está excluindo o amigo, porque às vezes não está acontecendo diretamente com o seu filho. Mas é importante que o seu filho saiba identificar quando não tem alguma coisa legal, mesmo que seja no grupo de amigos. Né? Identificar de, olha, se de repente você está num jogo, e aí nesse jogo ali que você está no chat com os seus amigos pessoais, e aí de repente os amigos falam, vamos migrar para um outro ali que dá para a gente conversar. Quando ele vai fazer alguma coisa que ele não fez e que pode apresentar algum risco, o ideal é que eles tenham essa abertura de vir falar com a gente. Olha, eu vou agora fazer isso daqui. Por exemplo, aí cada família tem uma regra, né? Mas eu sou uma pessoa que eu gosto, sim, de tecnologia, mas não tenho muita paciência com muita informação nova. Mas, quando é uma coisa que eu não conheço, eu vou atrás para pesquisar o que é. Então, qual foi o método que eu, Luciana, aqui tô falando para mim, não estou falando que isso é regra, consegui? Instalei no celular da minha filha um aplicativo onde ela não consegue baixar nenhum aplicativo no celular dela sem a minha autorização. Então, tudo que ela vai baixar, chega uma mensagem no meu celular e eu preciso ver se é um aplicativo que eu não conheço. Antes de eu deixar, eu vou pesquisar o que é. Exatamente. E aí, até hoje, graças a Deus, nunca teve nenhum aplicativo que apresente um risco. Mas se de repente aparece lá um aplicativo que a gente já viu várias reportagens, por exemplo, aquele Discord, que é um dos piores, graças a Deus, nunca tentou baixar. Mas se tentar, é o momento de falar, por que você quer baixar? Qual foi o interesse? O que vocês querem, sabe? Levantar o assunto, aproveitar a deixa para conversar sobre os perigos que pode ter ali dentro. Então, é uma maneira que a gente encontra, porque o adolescente não tem muita paciência com o sermão, né? Então, quando acontece alguma coisa, você pega, deixa para conversar sobre aquilo. Então, cada um tem que encontrar a maneira de fazer essa educação digital, esse monitoramento, que são as duas dicas que a gente já deu aqui, né, Paty? Agora, bora para a terceira? Bora para a terceira. Então, a terceira dica, né? Desenvolvimento de habilidades de resiliência online. Ou seja, né? Aquela comunicação aberta, aquilo que a gente já estava falando, né? De você... Poxa vida, né? Não tem tabus, vamos dizer assim, com nossos filhos. Então, vão ter coisas que vão acontecer que às vezes ele critica, vão acontecer. Então, a gente precisa conversar sobre todos os assuntos, sobre todas as questões que podem ali permear as dores dos adolescentes e das crianças, também para eles terem resistência e saber como lidar, como enfrentar. Eu assisti, semana passada, retrasada, não sei, né? Um documentário falando sobre o cyberbullying, como é que é o mesmo nome? Depois eu deixo o nome na descrição, de quando os haters se unem, uma coisa assim. Então, às vezes é uma coisa ingênua, uma coisa assim que você não espera que vai acontecer, né? Por exemplo, uma pessoa dá o depoimento dela, dizendo que ela fez um comentário no Twitter, deu uma opinião dela sobre alguma coisa e recebeu assim uma enxurrada de críticas, enfim, foi uma coisa muito pesada que essa pessoa não esperava e nem era adolescente, era jovem, né, jovem adulto. E ele ficou muito mal porque ele não esperava. Então, quando você conversa, tem esse ambiente com o seu filho, onde você prepara ele também para possíveis ataques, né? Porque pode acontecer quando você tem um posicionamento muito... Como é que fala aquela palavra? Enfático na rede? Mas... eu esqueci a palavra. Polêmico. Enfim. Na verdade, eu acho que quando a gente tem ferramentas para lidar um pouco melhor com isso, né? Então, essa resiliência para as questões online, eu acho que acaba sendo muito trabalhar essa autoestima deles. Para que eles saibam que, de repente, se alguém fez algum comentário maldoso, ele não é aquele comentário. Exato. Aquilo diz muito mais a respeito à pessoa que comentou do que a ele. Então, tomar esse cuidado dos dois lados, né? De quando recebe e do tipo de comentário que vai fazer. Né? Exatamente. Viu foto de um amiguinho, não gostei? Não comenta, guarda pra você. Não precisa falar nada. Você não tem nada de bom para falar? Não fala nada, né? E é exatamente isso, né? A gente prepará-los para um ambiente que muitas vezes pode ser muito hostil,
Pode ser acolhedor também? Pode, né? Quantas vezes a gente recebe apoio e carinho ali nas redes sociais e é muito bom, muito reconfortante, mas também pode ser muito hostil e ter muitos ataques. Então, eu acho que ter essa preparação, a gente conversar com eles sobre como eles podem se portar e, né? Como você falou, ele não é aquele comentário, ele é maior do que aquilo. A gente sabe que é difícil, porque, enfim, parece que fica registrado, né? E a pessoa nunca mais vai esquecer, mas a gente precisa prepará-los para isso mesmo, porque, Sim. infelizmente, Sim, a rede e eu acho social que ainda é, mais uma vez, a gente falando da comunicação, né, criar esse canal aberto de comunicação, para que se aconteça alguma coisa no ambiente online, que eles possam vir contar para a gente. E aí, quando vem contar para a gente, é a gente trabalhar na gente, aquela respira, para não falar, eu avisei. Não, respira, escuta o que aconteceu e vamos ver como a gente vai resolver. Porque eles precisam ter essa confiança de que eles podem vir falar. E às vezes a gente vai ficar chocado com o que eles estão falando, mas a gente precisa respirar para tomar a melhor atitude. Só assim a gente vai conseguir ajudar, porque é um processo que a gente também está aprendendo. É muita coisa, toda semana muda, toda semana é uma coisa nova. Então a gente tem que ficar ligado, tem que encontrar alguma maneira de estar presente nessa vida digital deles, porque seria muito mais fácil se o bullying acontecesse só na escola, só na rua e ponto. Não, agora a gente tem mais um celular aqui que dá acesso ao mundo todo e a gente mais essa para a gente ficar de olho. Mas essa. A vida da mãe tá fácil. Não, não tá. Gente, mas é isso, era isso que a gente queria falar, então a gente está aqui, né, com esse episódio concluindo o que nós nos propomos a falar sobre o bullying, sobre a importância de uma autoestima forte também como uma proteção, né, para os nossos filhos. E nos próximos episódios, novos temas. Se vocês quiserem deixar sugestões aqui nos comentários sobre o que vocês querem ouvir, sobre o que a gente quer, vocês querem que a gente discuta e traga aqui para vocês, tá? Vai ser muito bem-vindo. Obrigada, isso, né? Paty, por mais esse bate-papo gostoso e até o próximo. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.